vídeo nós vamos pensar, será que havia alguns cristãos em Corinto que não estavam indo da maneira correta e, em consequência, muitos adormeceram, morreram? Vamos ler onde encontramos este assunto. Portanto, qualquer que comer este pão, está falando da ceia, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 27 ao 30. O apóstolo Paulo disse a estes mesmos cristãos: mas vós fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. O lugar, isso está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, o lugar para o qual eles estavam aptos era Corinto. Em vez de viver para a glória de Deus e ser testemunhas brilhantes e resplandecentes de Cristo, sua conduta desonrosa estava trazendo vitupério sobre seu nome, o nome de Cristo, o nome do Senhor, e tornando o cristianismo um provérbio entre os pagãos. Foi por esta razão que Deus interveio e removeu alguns crentes da terra pela morte. Há toda a diferença no mundo entre ser conformado para ser participantes da herança dos santos na luz e ser conformados para o uso do Mestre. Você deve ler, e leia na sua Bíblia, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 21. Muitos estão aptos para a glória, ou seja, já foram salvos, mas que estão muito longe de serem vasos adequados para o Mestre usar aqui na terra. Então, Deus tem que castigá-los e discipliná-los e, às vezes, tirá-los completamente da terra. Mas, se este caso dos crentes coríntios é um exemplo, vou fazer a pergunta diferente, será que este caso dos crentes em Coríntios é um exemplo do pecado para a morte? Eu acho que sim. Se Deus se deu a conhecer a nós em graça, não devemos concluir que ele deixa de ser um governador sábio e justo. Ele não pode permitir que o pecado continue entre o seu povo sem controle. Mas mesmo que o pecado seja de tal natureza que Deus considere necessário reprimi-lo pela remoção daquele que peca, ainda assim, aquele que for um crente genuíno é removido para o céu. Se não é um crente, Deus não vai se ocupar muito com ele. Deixa ele continuar no seu pecado. Vamos supor que um pai, sentado em sua casa, ouça a voz de seu filho, misturando-se com as vozes de alguns rapazes maus e rudes na rua. Ele fica chocado ao ouvir a linguagem que vem dos lábios de seu próprio filho. Abrindo a janela, ele chama: João, vem aqui. O João se vira a seu pai e continua: eu vi como você tem se comportado mal, não posso mais confiar em você lá fora, entre imediatamente. Assim, ele chama o menino para longe da rua, onde ele estava trazendo descrédito ao nome de seu pai, mas para onde ele chama o menino? Ele o chama para casa. Isto é o que Deus às vezes tem feito com seus filhos, com os salvos. Quando andam errantes, Deus age através da palavra de Deus, tenta persuadi-los para que se arrependam, mas não acontece isso. O pecado deles é um pecado para a morte física. Morte física, note isto. Não morte espiritual. Nenhum crente vai perder a salvação. Ele pode perder a sua vida física. Deus os remove da terra, o lugar para o qual não são adequados, para o céu, o lugar para o qual, pelo sangue de Cristo Jesus, eles são adequados. Mas será que existe
algum outro exemplo na Bíblia que ilustra o mesmo princípio? Sim, o caso de Moisés. Ele era um maravilhoso servo de Deus, mas pecou ao desobedecer às instruções de Deus em certa ocasião e falhou em manter a honra de Deus aos olhos do povo. Por isso Deus lhe disse: sobe a este monte Abarim e morre no monte para onde sobes. Deuteronômio capítulo 32, versículos 49 e 50. Moisés não foi autorizado a conduzir o povo de Deus para a terra prometida. O seu serviço foi dado ao servo Josué e Deus chamou Moisés para longe da terra. Se alguém perguntar, mas como você sabe que depois de seu fracasso Moisés foi para o céu? Bom, eu responderia, porque quando o Senhor Jesus foi transfigurado no monte, Moisés foi um dos seus companheiros que apareceu em glória com ele, com o Senhor. Pode ler isto em mais do que um dos evangelhos, mas aponto Lucas capítulo 9, versículo 30 e 31. A aptidão de Moisés para o céu não dependia de sua fidelidade, ou ele nunca teria chegado lá. Sua continuidade como servo escolhido de Deus na terra dependia de sua fidelidade. E porque falhou, foi chamado para o céu. Assim é conosco. Se formos infiéis, não somos preparados para o uso do Mestre. E Deus terá que lidar conosco como achar melhor. Mas nosso encontro para a glória depende de algo cujo valor nenhum fracasso de nossa parte pode diminuir: o precioso sangue de Cristo. Alguém pode perguntar, mas ao dizer isto você não está apresentando uma doutrina muito perigosa? É suficiente para mim que seja a doutrina das Escrituras, mas afinal, seus efeitos práticos lhe parecem tão ruins? Aqueles que têm certeza de que o precioso sangue de Cristo é tudo o que é necessário para torná-los aptos para o céu, são pessoas tão descuidadas e terríveis? Na verdade, é o contrário. E na vida real, a plena confiança no poder do sangue de Cristo para purificar é a certeza de que por meio dele somos feitos aptos para a glória. Andam de mãos dadas com um andar piedoso e uma preocupação com a glória de Deus aqui na terra. Há algo de suma importância a ser dito para todo aquele que ainda não é salvo ou se diz crente, mas não tem certeza da sua salvação. João capítulo 3, versículos 17 e 18, o Senhor Jesus Cristo disse: Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Essas foram as palavras do Senhor Jesus nesses 2 versículos do capítulo 3 do Evangelho de João. Somente sobre esta base e nenhuma outra é que você pode ser salvo. Se você deve ser salvo, então o pesado fardo de seus pecados precisa ser removido. Se o seu pesado fardo precisa ser removido, a pena pelo pecado, ou castigo pelo pecado, precisa ser aplicada em alguém. Se a pena pelos pecados precisam ser aplicada em alguém, então Jesus precisava morrer, pois a pena para o pecado ou para os pecados é a morte. Você não poderia suportá-lo sem perecer miseravelmente. Assim disse o apóstolo João: pelo seu nome vos são perdoados os pecados. 1 João capítulo 2, versículo 12. Não pelas obras que você possa praticar, nem pela sua moralidade, mas pelo nome de Jesus. A misericórdia flui hoje mesmo, não por meio de alguma relíquia em alguma cidade santa, nem por meio do toque de alguma mão santificada, mas de um vitorioso e ressuscitado Cristo
que hoje está no céu. Pode-se ter acesso a ele estando em qualquer lugar. Toque nele, ou, em outras palavras, se preferir, creia nele e você será salvo. É somente pela fé. As Escrituras são conclusivas quanto a este ponto. A salvação não é por meio das obras, nem por fé e obras combinadas, mas somente pela fé. A salvação de um pecador não se dá quando ele é batizado, ou foi batizado, crismado, recebido na igreja, nem tampouco por dar esmolas, dízimos, ofertas, tomar a ceia, frequentar a igreja, pregar, jejuar, orar, rezar, fazer penitências e tantas outras coisas mais. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz de uma maneira clara: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esta é a única resposta sensata. Portanto, cuidado para não perder sua alma eternamente só por causa desta pequena questão, o tempo da sua resposta a este convite de salvação. A Bíblia diz: eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Se você, como um pecador perdido aos olhos de Deus, tiver crido de todo o coração, tiver aceitado o Senhor Jesus como tendo sofrido na cruz por todos os teus pecados, por todos os teus pecados cometidos, e tendo ressuscitado, ele ressuscitado, para a tua justificação, então o Cristo na glória é aquele em quem você está agora firme e seguro. Você está salvo. Você já tem, portanto, a vida eterna. Você está nas mãos do bom pastor, e ele nunca o deixará de assim conduzir até que o tenha introduzido no lar celestial. Se assim verdadeiramente creu, você já foi feito membro do corpo de Cristo, a igreja verdadeira, ligado ao seu Senhor pelo Espírito Santo, e agora a caminho do céu. O Senhor Jesus se alegra em reunir os seus em torno de si, fora do arraial, o sistema religioso, e ao seu nome exclusivamente, até que volte para levar-nos todos a este lar celestial, para estarmos com ele e sermos semelhantes a ele por todo sempre, na glória, para o seu eterno louvor.